Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Vou compartilhar com vocês esse lugar lindo que eu tô. Estou na Chapada dos Guimarães, um lugar que eu amo, adoro. Sejam todos bem-vindos. Coisas boas têm que ser compartilhadas, não é mesmo? Resolvemos vir pra cá ontem ainda, sem pretensão, apenas para passar o dia mais gostoso com as crianças. E fazia um tempinho que a gente não vinha pra cá, né? E resolvemos vir. E hoje pela manhã me surpreendi como que as flores do jardim tá tão bonita, tá tão vistosa. Acredito que seja pelo tempo, né? Pela época do ano também. E eu sempre falo, né? Flores e o verde me encanta a minha família. Então quando a gente tem a oportunidade de estar em contato com a natureza, é sempre uma pausa, né? Aquele momento em que a gente fica para meditar e refletir. Em vista disso, eu falei, vou fazer um arranjinho aqui para compartilhar com os meus seguidores que adoram quando eu estou aqui fazendo, né, as minhas artes. Sejam todos muito bem-vindos. Oiê! E eu queria aproveitar, gente, porque eu comentei aqui, eu estava falando que toda vez que eu venho pra cá eu me encanto com esse ambiente, né, com essa atmosfera gostosa da natureza. E aí eu falei assim, nossa, como tá linda essas flores, né, vou colher e fazer os meus arranjos. Pelo menos um para deixar a casa mais viva, né, porque o intuito de tudo isso é sempre a gente poder proporcionar uma casa, uma atmosfera mais viva. E aí um seguidor ainda falou pra mim assim, nossa, mas quais seriam as flores que a gente poderia ter no jardim para que desse pra gente colher e fazer arranjos? E aí, com isso na cabeça, eu falei, tá aí, eu vou compartilhar o que eu penso, qual é a minha opinião em relação às espécies de flores, para que a gente possa ser mais assertivas, né, na hora de fazer nossos jardins, ou até mesmo quando a gente quer investir num cantinho ali para poder depois vir a colher, não é mesmo? Sejam todos bem-vindos e eu vou começar a nossa live agora contando para vocês nessa mais uma live, né, com o assunto flores. E aqui eu quero ensinar para vocês a montar arranjos de flores naturais e que duram o mês todo. Te proporcionar um hobby relaxante e ainda para quem tiver interesse, né, permitir uma renda extra. Seja por um hobby, né, para você ter nas suas decorações de mesa, seja você, profissional, que queira conhecer um outro olhar, um outro método que te auxilie nos seus projetos, nos seus trabalhos florais. E até você que queira iniciar nesse mundo, nesse universo encantador de flores, não é mesmo? Meu nome é Muriel Ferrer, eu sou arquiteta e sou apaixonada por flores. E eu trago aqui tudo que eu aplico diariamente nas minhas redes sociais, no meu dia a dia e na minha empresa. Eu quero convidar vocês para vir comigo conhecer tudo isso e aprender um pouco mais dicas e ideias sobre flores. O assunto de hoje, gente, é quais as flores você ter no seu jardim que sejam coringas, quais flores coringas ter no seu jardim. Como eu estou aqui no meu jardim hoje e eu me encantei em como as flores estão super vivas, super bonitas, eu resolvi falar, por que não, né? Mostrar para eles aqui ao vivo o que eles podem fazer, porque muitas vezes você tem aí uma plantinha, uma folhagem bacana que poderia te proporcionar um arranjo legal e deixar a sua vida, a sua casa um pouco mais viva, um pouco mais cheia de elegância com flores, não é? Gente, eu sempre falo assim para vocês, né, que flores, além de decorar, ela proporciona bem-estar, né? Então, eu quero contar uma historinha para vocês. Eu estou aqui na Chapada dos Guimarães, é a casa da minha família, a casa dos meus pais. E fazia um tempo que eu não vinha pra cá. E todas as vezes que a gente vem, eu confesso que a gente costuma vir sempre em família, sabe? Vem minha mãe, vem meu pai, meu irmão, meu afilhado. Então, a casa sempre está muito cheia. E ontem a gente resolveu, por conta que as crianças estavam pedindo muito, a minha agenda estava super corrida e eu não tenho conseguido vir pra cá. E aí a minha filha virou e falou assim, mamãe, vamos pra Chapada. E eu peguei e falei, isso era tarde, de sábado, a gente cansada. E eu conversei com meu marido, ele falou, mas tá tão pertinho daqui, vamos pra lá, qual é o problema, né? A gente passa o dia lá, né? E aí eu falei, vamos, então vamos pegar as coisas, vamos embora, vamos lá pra Chapada. Chegamos logo à noite, então não deu pra gente aproveitar, assim, um pouco esse ambiente gostoso, né? Mas logo que amanheceu, hoje pela manhã, eu já senti esse ventinho, essa atmosfera gostosa, essa natureza. Meus filhos já estavam correndo para todos os cantos, que é o ambiente que eles mais amam estar.
E aí eu senti falta de uma coisa que normalmente quando eu venho pra cá tem. E aí hoje que eu estou um pouco sozinha, sem a minha mãe, que tá sempre aqui comigo, eu falei, olha só como que faz a diferença. Logo que eu chego, sempre quando a gente tá aqui, a minha mãe ela já prepara a casa, ela já abre todas as janelas. E ela tem um hábito que é meio natural dela e já ficou meio no modo automático. Todas as vezes que ela chega na casa, ela abre toda a casa e ela já vai dar uma passeada pelo jardim e ela aproveita para colher flores ou folhagens para fazer um leve arranjinho, alguma coisa para ficar ali em cima da mesa. Isso, gente, vem de muitos anos, isso é uma prática, na verdade, que ela deve ter adquirido, né? E a gente, desde criança, eu sempre vi isso. Então, seja num cantinho da casa, seja no centro de uma mesa, seja no centro, no balcão ali de onde a gente come, sempre tem uma folhagem, um arranjo, nada muito elaborado, mas existe sim o hábito, né, de ter uma florzinha. E quando eu me deparo aqui, quando eu chego aqui sozinha, né, com os meus filhos, eu vi aquela casa fechada, eu não vi nada disso. E aí foi aí que eu falei assim, olha só a diferença, né? A casa precisa estar viva, a casa precisa desse ar de flor, de arranjo, para que ela se torne viva de verdade. É incrível a diferença que isso causa. E quando foi agora de manhã, e eu até passeando aqui pelo jardim, eu vi como o jardim tá bonito, eu falei assim, então eu vou deixar minha casa um pouco mais viva, só que eu vou fazer um arranjo mais elaborado, um arranjo moderno, né, e elegante, que é da forma que eu aplico, da forma que eu gosto de montar os meus arranjos, para que eu possa honrar tudo isso, isso que a minha mãe faz, isso que a gente costuma sempre ter em casa. E é impressionante, a hora que eu comecei a falar sobre isso, eu fiz um stories, mostrei, minha filha já falou assim, mamãe, você vai colocar um arranjo, né? Então, quer dizer, isso vira uma experiência em família, né? Então, além da gente deixar a casa viva, o fazer, o preparar, ele se torna uma terapia, algo relaxante, algo que você possa incluir no seu dia a dia, nos seus fins de semana e sempre perto da família, né? Porque trabalhar com flores, jardinagem, tudo que tem contato com a natureza, isso nos deixa um pouco mais revigorado. Eu confesso que isso aqui para mim é muito mais do que qualquer propósito, quer dizer, é muito mais sobre a nossa essência, é sobre a gente meditar, é sobre a gente ter aquela pausa que a gente precisa ter, não é? Oi, Márcia Ferrer. Tô te esperando, viu? Então, contando sobre isso, né? Quero aqui deixar a minha casa viva. Hoje, sem a minha mãezinha aqui pra tá me acompanhando, mas vou fazer para recebê-la, porque ela vai vir daqui a pouco pra cá. Então, eu quero compartilhar isso com vocês. Então, gente, vou falar pra vocês o que a gente tem aqui. Aqui, a gente mora essa casa é uma casa onde tem um jardim muito amplo. E a gente tem vários tipos de plantas, seja árvores frutíferas, arbustos. Então, assim, ao longo da nossa vida, eu cresci nessa casa. Desde pequenininha a gente sempre vem pra cá. E a gente sempre tem esse hábito de pega uma sementinha, planta. Então, é tudo muito manual, tudo muito familiar mesmo, né? Não tem nada, assim, um projeto exuberante de paisagismo para poder falar pra vocês que tem que ser assim. Mas existe uma coisa que eu fui aprendendo, que eu fui entendendo que funciona, que é em relação a essas espécies. Muitas espécies, elas são ótimas para que a gente possa montar os nossos arranjos e ter uma durabilidade maior. Existem arranjos a maioria dos meus arranjos duram o mês todo justamente por conta dessas escolhas, justamente porque eu aprendi dentro das minhas pesquisas, dos meus testes, que existem aquelas que duram mais tempo. Então, em vista disso, eu sempre falo, temos que ter algumas coringa ali, porque além dela fazer o papel dela de enfeitar, arborizar ou de alguma maneira deixar o canto bonito, a gente possa colher, a gente possa usufruir dela para dentro da nossa casa. Eu até lembro de uma história de uma cliente que ela gosta de muitas flores, ela ama orquídea, ela recebe muita orquídea e ela tem o hábito de pegar essas orquídeas quando elas já começam a cair a sua floração e colocar elas no tronco das árvores, assim como eu falei, a minha mãe faz isso aqui. Então muitas orquídeas que a gente já não tem mais a floração, a gente traz para cá, porque aqui realmente tem um ambiente mais gostoso, muito mais propício para que elas, né, durem mais tempo. Tanto que a gente chega aqui sempre está florida. E aí essa cliente falou assim, nossa, eu tenho é muito incrível como as minhas orquídeas do tronco dos coqueiros duram mais tempo e ficam mais bonitas do que as que estão dentro da minha casa. Gente, isso é claro,
elas estão no habitat natural delas, elas recebem sol na medida, elas têm a sombra na medida, porque elas estão debaixo dos coqueiros, e elas tem muito vento, né? E normalmente o que a gente não tem dentro de uma casa? Vento, a gente fecha, né? Então é normal que a gente entenda, compreenda que elas vão estar mais habituadas, né, embaixo desses coqueiros. E aí eu comentei com ela, nossa, ótimo, porque você pode colher e colocar dentro da sua casa essas flores, né? Sempre que você for receber, sempre que você for ter algum evento na sua casa, seja um almoço, um chá da tarde. Ela falou, mas como assim? Eu vou cortar a minha flor do meu pé e vou colocar na minha casa? Sim, gente, qual é o problema? As flores, assim como os frutos, eles têm que ser colhidos, eles devem ser colhidos, porque se a gente não colher, eles vão ter o tempo de vida deles até o momento em que ela vai murchar, ela vai manchar, um bicho vai comer e ela simplesmente vai desaparecer. Então, antes que ela desapareça, antes que algum bicho danifique ela, que você possa colher e usufruir, né, dela, que está ali linda e maravilhosa, para que você coloque dentro dos seus arranjos, para que vocês tragam eles para dentro da sua casa. Eu cheguei aqui na nossa casa e a gente tem alguns pontos aqui que tem bastante flores de orquídeas lindíssimas e algumas já estão até murchando. E elas vão murchar, elas vão morrer, né, porque ela já passou pelo ciclo dela. Ou por algum motivo, alguma lagarta já comeu ela, entendeu? E tá tudo bem, ela tá no meio da natureza, ela tá ali, sobrevivendo ali. Então, quando eu lembrei dessa cliente que ela falou, mas como assim você vai cortar ela? Sim, nós vamos cortar. E foi o que eu fiz aqui, ó. Quando eu já fiz a minha colheita, né, da minha orquídea que estava plantada ali no meu pé. Inclusive, ela tem até umas manchinhas nelas aqui, ó, porque isso aqui já é sinal de que algum bichinho já passou por aqui. Pode ser que daqui uma semana, 2 dias, ela já nem esteja mais aqui. E aí eu deixei de colher ela, deixei de proporcionar um arranjo bacana, um ambiente gostoso para minha família, porque eu fiquei com dó. Então não é assim, daqui a pouco ela vai florir novamente, porque ela ainda continua no habitat dela, ela ainda está ali perfeita, pronta para fazer isso. Assim como os frutos, as flores, né, que também vão proporcionar isso pra gente, tá bom? E aí, gente, eu quero falar sobre essas espécies que eu sou apaixonada e que eu sempre que eu tô no jardim, quando alguém fala assim, vamos fazer um arranjo, eu já faço um 360 graus ali para ver se eu encontro aquelas que eu acho, que eu considero coringas. E eu vou falar sobre elas aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa florzinha aqui, que plantinha, né, que ela parece ela tem 2 colorações, ó. Ela tem um verde escuro e um verde bem claro. E ela parece um abacaxizinho, não sei. Ó, é um cachinho. Isso aqui é uma planta chamada dracena, mas especificamente ela é chamada de pleomele. Então ela é uma dracena pleomele. Essa daqui nem tá no meu jardim, ela tá no jardim da minha madrinha, mas aqui a gente tá tudo em família. Se ela estiver online aqui, acho que ela vai me perdoar de eu ter feito essa colheita. Porque quando ela tá aqui, a gente faz juntas, a gente faz uma bagunça aqui e é cada hora um pegando do outro. Então tá tudo certo, né, tia? Se estiver aí. Então, gente, pra começar eu já vou falar delas. Essa aqui é a Dracena pleomele. Por que eu gosto de falar dela? Porque além dela ter uma coloração super bacana, ó, bem bonitinha, no seu habitat natural, no chão, plantado, ela forma um arbusto grande, cheio. Então, para paisagismo, ela é linda. E para um arranjo, maravilhosa também. Eu vou mostrar para vocês na hora que eu for começar a montar. Então, eu já colhi lá, peguei 2 hastezinhas somente delas. Quando a gente fala em fazer arranjos pegando as hastes, né, do nosso jardim, quer dizer que a gente vai sair depredando o nosso jardim. Pelo contrário, nós vamos observar quais são as espécies que estão as hastes, né, que são mais bonitinhas, que não estão tão grosseiras, né? A gente já tem que ter uma noção um pouco de qual é a peça que a gente vai usar. Enfim, ó, se você reparar, ela é delicada, ela tem uma haste fina, e ela parece um abacaxizinho aqui, ó. Eu já fiz uma limpezinha para que a gente possa colocar depois no nosso arranjo. Eu coloquei 2 dela, peguei só 2, tá? O que eu acho mais bonito dessa pleomele é essa parte daqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Ela parece o finzinho do abacaxi, e se vocês prestarem atenção, ela é gordinha, então isso nos ajuda a fazer um arranjo vistoso, cheio. Não é um arranjo só de capim, que você precisa colocar muita coisa, ó. Se você coloca um lado de uma pleomele num vaso, você provavelmente já encheu uma grande parte do seu vaso, né, ó.
Então, eu gosto bastante dela. Então, essa vai ser uma das minhas dicas que eu quero dar em relação a qual as espécies você plantar e você ter no seu jardim, porque ela é muito, muito bacana. Além de ser bonita, ela vai durar. E depois eu vou falar pra vocês o que acontece com ela. Ainda na dracena, gente, eu falei dessa dracena que ela chama Dracena pleomele, né? Existem vários outros tipos de dracenas. E há uma outra dracena que eu sou apaixonada, é a dracena, essa dracena aqui, ó, que é a dracena, a gente considera ela, pode ter vários nomes para ela, mas baby, e ela é rosa. Vocês conseguem ver a coloração dessa folhagem, gente? Olha aqui. É que eu peguei um cantinho aqui da minha casa que não tenha muito sol, mas essa espécie aqui no sol, ela é linda. E isso aqui eu peguei só a folha. Eu só usei a folha. Por que eu só usei a folha? Porque o meu vaso é pequenininho. Então eu nem preciso pegar uma haste inteira, tá? Então eu peguei uma folha de uma haste. Então quer dizer, uma haste, quando eu falo haste, é isso aqui, ó. É um tronquinho desse fininho. Eu peguei na haste dessa dracena, eu tirei 4 pedacinhos, 4 folhinhas. Como as folhas são grandes, ó, e são vistosinhas, bem vistosas, grande, ó, eu acho que isso aqui vai dar um super visual moderno para os seus arranjos, tá? E, além do mais, é uma espécie que dura bastante, tá? E quem conhece aqui o trabalho da Floê vai perceber e pode observar que essa aqui é uma espécie que a gente usa bastante nos buquês. E eu vou falar, os buquês mais elegantes que a gente tem lá costuma ter esse tipo de dracena. Quando eu falo de elegância, eu associo assim, o elegante, ele além de ser muito, ele tem que ser bonito, ele tem que ser agradável, ter um equilíbrio ao olhar, mas a gente precisa pensar que isso deve, né, durar por um bom tempo. Então, muito além da beleza, eu sempre penso e cuido da maneira com que essas flores, esse arranjo vai se comportar na nossa casa. Porque o interessante mesmo é que ele dure, tá? Então, o nosso objetivo sempre vai ser flores bonitas, modernas, elegantes, mas que dure o mês todo, ou que dure por o máximo que puder, tá bom? Então, assim, quando eu falo dessas escolhas, é sempre visando isso, visando um tempo a mais para que a gente possa ter essas flores na nossa casa, tá? Aí, tem mais. Por que eu amo, sou apaixonada por essas dracenas? Vocês vão ver muito eu falar sobre as dracenas. Se vocês repararem nos feeds aí sobre nas últimas lives, eu sempre estou falando de algumas espécies que eu gosto e a dracena ela está muito presente nos nossos arranjos. Além delas serem lindas, maravilhosas, elas podem gerar esse tipo de flor. Eles chamam flor, mas aqui é uma semente. Eu visualmente eu olho e falo que isso aqui é uma semente, tá? Mas olha que coisa mais linda, mais chique. Isso aqui ela dá nessas dracenas. Então, você imagina um jardim com uma folhagem bonita dessa aqui. Além de ser diferente, porque ela tem uma coloração, né, bonita, ela pode gerar essa semente, tá? Então, ela é linda para você colocar nos seus arranjos. Ela é linda para você ter no seu jardim. Então, a dracena roxa, rosa, como você encontrar aí no mercado, ela é muito coringa. Se você tiver um jardim, estiver pensando em criar um paisagismo bacana, já fala lá para sua paisagista, já comenta com a sua arquiteta para que você tenha essa folhagem no seu jardim, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer arranjos lindíssimos com ele, tá? Então, Dracena pleomele e Dracena rosa. Por que eu tô falando rosa? Porque ela existe verde dela também. Eu só não coloquei aqui, porque se eu tivesse ela aqui no meu jardim, eu traria. Mas como a gente tem essa aqui, eu bati o olho e falei, eu vou mostrar. Tá? Então eu gosto bastante disso. Gente, isso aqui, ó, é folhagens de... Ai, me fugiu agora a memória. Aspargo. E existem vários outros modelinhos dele também na natureza, tá? Esse aqui é o aspargo alfinete. Ele é bacana porque é o seguinte, quem tem ele em casa, ele faz uma pencazinha, ele cai. Esse aqui, a gente não tem ele pendente ainda, porque ele é novinho. Mas eu colhi já, tá? Com um pouquinho de dó, porque ele ainda era muito baby. Mas eu peguei só pra dar uma texturinha no nosso arranjo. E ele tem essa texturinha aqui, ó. Muito legal. E eu gosto bastante. É uma florzinha de sol, uma plantinha de sol. Mas que eu acho que fica super bacana. Só ele num vasinho, só
ou ele misturado com outros tipos também, eu acho que ele é muito legal. Então, o aspargo alfinete é esse aqui, que a gente vai utilizar também neste arranjo, tá? Não poderia deixar de falar da minha orquídea Phalaenopsis. Essa aqui estava plantadinha debaixo de uma árvore e eu, sem dó, tá? Já colhi ela para garantir o meu arranjo da minha casa, porque eu já vi ali que ela tá super bem acomodada. Tenho certeza que nos próximos 15 dias ela já vai estar gerando um novo fruto, uma nova flor. E essa aqui já tá com umas leves manchinhas, tá? Então provavelmente ela já está sentindo algum predador, alguma coisa tá acontecendo, porque ela não é para estar assim. E quando está, você pode tentar observar que alguma coisa de diferente está acontecendo ali no seu jardim, ou uma falta de água, ou até uma lagarta que está andando por ali, enfim. Então, antes que alguém acabe com ela, eu vou usar dela e vou trazer ela para os meus arranjos, para que ela proporcione bem-estar e beleza para minha casa e para minha família. Então, eu colhi uma branca, porque tinha uma rosa, tinha uma pink, e eu resolvi a branca, já que nós estamos com folhagens na cor rosa, então eu queria trazer esse contraste. E eu falei logo cedo dessa bonitinha aqui, que é uma trepadeirinha que eu mesma plantei com o auxílio do meu marido, do meu pai, do meu irmão. Foi um dia muito bacana aqui, de bastante esforço. Foi muito engraçado porque a gente comprou no viveiro, aí meu marido e meu irmão cavou o buraco, e aí eu e meu pai juntos, depois que a gente cavou tudo, colocou ela no lugar que a gente queria, a gente mesmo veio com fio, com corda, foi amarrando e posicionando na onde a gente queria. E aí eu cheguei aqui, já tem quase uns 3 meses que a gente não vem pra cá, uns 2 meses, sei lá. Quando eu chego aqui ela tá enorme, gigante e fazendo tudo que a gente desejava que ela fizesse, né? Embelezando, ela provavelmente vai gerar uma sombra bacana ali no pergolado da frente. Então eu peguei um pedacinho dela, um cachinho dela, ela tá com vários cachos de flores. Essa aqui é uma trepadeira, é a primavera. E eu acho que ela é bem comum também, a gente vê muito nos jardins. E ela tem de todas as cores, gente, todas as cores. Tem branca, tem rosa, tem pink, tem laranjada, tem, sei lá, nem sei. Tem várias, ela é bem comum. Qual é o problema dessa trepadeirinha? Ela não dura muito, gente. Ela é tão sensível, engraçado, né? Que ela é super resistente na terra, ao sol, à exposição. Mas para colher, para a gente usar dentro dos nossos arranjos, ela é uma florzinha que ela é mais bonita do que duradoura. Então, ela é aquele tipo de plantinha, de florzinha que é bom você ter na sua casa para você colher, você usar ali no seu almoço, no máximo no seu jantar, porque no outro dia ela já vai sentir uma desidratação. Ela é bem intolerante à poda, tá? Então, se você tiver aí na sua casa, claro, você pode usar ela sim, mas lembrando que ela não vai ser aquela flor coringa, aquela florzinha que você vai ter o mês todo, tá? Diferentemente das outras que eu falei aqui, que vão durar por alguns tempos, essa aqui só vai ser uma cerejinha do bolo, ela só vai dar essa cor linda, maravilhosa. E eu gosto também que ela é bem cheia, ó, ela é um cachinho, mas eu tenho a noção de que ela não dura por muito tempo, tá bom? E aí, gente, eu gosto muito, cadê o meu cortador? Eu gosto muito de falar, eu sempre falo de durabilidade, né? Mas eu gosto de lembrar que os meus arranjos, eles são sempre modernos e elegantes. Quando eu falo modernos e elegantes, eu costumo ter algumas flores, alguns truques que fazem com que os meus arranjos se tornem mais fluidos, mais desconstruídos, não é? Então, quando eu vim para Chapada, eu não sabia exatamente o que ia ser feito, eu não imaginei que eu ia acabar fazendo essa live, mas eu já trouxe uma folhagem que eu gosto bastante, porque se caso não surgisse a possibilidade de fazer a live, de alguma maneira eu consegui, com certeza eu ia fazer um arranjinho ali para que eu pudesse deixar um mínimo de vida, né, dentro da minha casa. Então eu trouxe uma folhagem de eucalipto e que vai servir muito bem para os nossos arranjos. Essa folhagem é uma folhagem que eu considero coringa para todos os meus arranjos, porque ela traz fluidez, ela deixa os meus arranjos, ela ajuda os meus arranjos a se tornarem mais desconstruídos. Além de ser uma flor comum, não tem um custo elevado, ela é fácil de você encontrar em qualquer lugar. Então, uma das coisas que eu sempre carrego quando eu quero fazer, quando eu tenho a ideia de fazer qualquer arranjo, é um maço de folhagem de eucalipto, porque ele funciona tanto sozinho como fazendo ali trazendo uma leveza, né, desconstruindo os meus arranjos, tá bom? Agora eu vou usar aqui mais ou menos o que eu tenho. Essa peça é uma peça antiguíssima, eu acho que eu devia ter 2 anos de idade, eu lembro que ela existia aqui na minha casa. Eu peguei ela pra gente fazer esse arranjinho, pra gente deixar aqui no cantinho de casa, pra que ele fique um pouquinho mais vivo, não é? Então eu vou começar.
Quando eu falo de ambientes vivos, gente, é porque todas as vezes que eu vou começar um arranjo, eu me baseio em 3 pilares que eu considero importantes. São pilares que ao longo do tempo eu fui entendendo que ele precisa ser levado em consideração, né? Arranjos de flores, em primeiro lugar, ele tem como função manter os nossos ambientes vivos. É o que eu falei lá da história da minha mãe. Quando eu sempre chegava aqui na minha casa, eu via a casa linda, gostosa e arejada. Quando eu cheguei aqui sem ela, que tem esse hábito de manter a casa com um arranjo, com uma plantinha, com alguma coisa, eu senti o ambiente faltando alguma coisa. E foi aí que eu pensei, vou fazer um arranjo, mesmo que seja simples, com algo que eu tenho no meu jardim, para que eu deixe o meu ambiente, né, mais vivo, né? E aí o segundo pilar que eu sempre falo que o arranjo ele deve levar em consideração é que os nossos arranjos eles têm um quê de elegância, né? Os meus arranjos eles vão trazer elegância, vai fazer com que os seus itens decorativos não seja alguma coisa que você passe despercebido. Ele deixa o ambiente elegante e moderno, porque não adianta a gente só colocar e largar. Eu acho que tem que ter, sim, essa delicadeza, esse detalhe que a gente acredita que seja importante para valorizar. E, em terceiro, óbvio, isso tudo que eu estou fazendo aqui, muito mais do que qualquer cunho, algum propósito, ele é relaxante, ele proporciona bem-estar. Então, para você que gosta, que você tem um cantinho gostoso, mexer com flores, gente, é extremamente agradável. Então, quando eu comecei lá atrás como um hobby, eu já sentia esses benefícios, né? Hoje, trabalhando com isso, eu vejo tanto que isso proporciona um outro pensamento, uma outra pausa, um momento completamente diferente da maneira com que eu levava a minha vida antes, tá? Então, antes de mais nada, isso aqui é um prazer, isso aqui é relaxamento, tá bom? E aí, você que, por exemplo, tem um olhar aí que gosta de tudo isso, quer deixar seu ambiente vivo, mas que gostaria de empreender no ramo de flores, né? Então você consegue, olha só como que é interessante, né? Você consegue deixar seu ambiente vivo, você consegue deixar seu ambiente elegante, com técnicas diferentes, né? Que eu trago aqui sempre para vocês. E além de tudo isso, com prazer. E mais ainda, para quem ganhar um dinheirinho, ainda conseguiria ter tudo isso e ainda ganhar dinheiro, porque você pode vender os seus arranjos, aprendendo técnicas, aprendendo as minhas vivências aqui, você pode empreender, não é? Porque eu empreendi lá atrás, por que não você poder trabalhar com isso e fazer alguma coisa para aumentar o seu ganha-pão aí? Então, gente, eu vou começar fazendo aqui os meus arranjos com a Pleomele, que eu tinha falado, né? Isso aqui eu colhi, já fiz a minha limpeza, conforme eu fui falando com vocês, eu já fiz a minha limpezinha. Eu meço aqui a altura que eu quero deixar esse arranjo. Vocês observam que essa folhagem ela tá levemente inclinando para o lado aqui, ó, para o esquerdo. Então eu vou deixar ela onde ela tá, da maneira que ela quer, porque eu acho que quanto mais a gente acompanha tem essa sensibilidade de entender os formatos dessas flores, dessas espécies, mais delicado fica o seu arranjo, tá? Se a gente tentar forçar essas espécies, eles não ficam naturais, eles parecem que estão compactados dentro dos arranjos, né? Então é isso que faz deixar um pouco mais elegante o seu arranjo, você trazer fluidez para eles, tá? Então aqui eu vou deixar as duas pleomélias juntinhas aqui, fazendo um cantinho decorativo. Eu vou cortar mais um pedacinho dessa aqui, sempre na diagonal, como eu falo sempre pra vocês, porque a gente quer que elas durem por mais tempo, não é mesmo? E aí, ó, vamos lá. Tá vendo as nossas dracenas? Aqui é só folhagem, então eu não vou cortar muito, senão vai passar do meu vaso, vai ficar muito curta pro meu vaso. Então eu vou fazer um cantinho bonitinho aqui pra ela, vou virar pra mim, pra eu entender como que elas vão se comportar. Observem que eu tô fazendo aquela técnica que eu falei nas lives anteriores, eu sempre coloco elas cruzadas entre si, para que elas mesmas se travem, tá? Então elas viram uma trava. Então eu venho fazendo aqui essa mescla da Pleomele com a Dracena. Eu vou colocar essa sementezinha linda, que já tinha cortado aqui, eu vou colocar ela perto da Dracena, para que ela dê aquele ar de estou ainda no meu ambiente natural, né? Eu gosto muito disso. E quando a gente agrupa elas das mesmas cores, eu acho que a gente valoriza muito mais. Então, eu tenho até uma maneira de dizer
de falar assim, agrupar para valorizar. Porque quando a gente separa muito, a gente acaba espalhando e aí a gente acaba não valorizando o que a gente deseja, certo? A orquídea, tá, vamos pensar aqui, olha que gracinha a textura desse aspargo. Eu vou colocar ele perto das minhas dracenas. Eu vou virar para vocês irem vendo. Vou pegar aqui um pouquinho desse eucalipto que eu trouxe, pra gente trazer uma fluidez para esse arranjo, tá? Vocês observam que eu coloquei pouquíssimas flores, pouquíssimas espécies, vocês poderiam buscar até mais, tá? O eucalipto, gente, ó, um truquezinho bacana, ó, ele é maleável, tá? Então, quando eu quero dar movimento pra ele, deixar ele um pouquinho mais levezinho, ó, eu faço com delicadeza, eu vou maleando eles aqui, pra que eles fiquem mais delicados, mais, sei lá, mais... não muito reto, sabe? Ó. E um truque, gente, sempre limpem a hastes dessas folhagens, tá? Se vocês não tiverem o hábito de limpar essas hastes, elas vão contaminar a água do seu arranjo. Eu já coloquei água nesse caso aqui pra eu não ficar mexendo, tá? Mas eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. E a minha cereja do bolo aqui, ó, também pode ser essa, tá? Eu vou deixar ela aqui, ó, bem no alto, para que ela se destaque também, assim como eu coloquei aqui a flor de... a flor da... Ó, eu ainda pegaria mais uma dracena, talvez vermelha, para dar um charmezinho aqui, qualquer coisa. Mas eu vou colocar eucalipto, mas ó... já tá se formando, né? Já tá formando um arranjinho bacana. Tá dando pra enxergar aí, gente? Obrigada, Dani. Seja bem-vinda. Quero ver você praticando depois na sua casa, querida. E me marquem, gente. Quem começar aí, criar coragem pra deixar os cantinhos, ambientes mais floridos, por favor, me contem, tá? Eu quero saber como que tá sendo essa evolução aí, ó. Eu vou colocar mais um pouquinho de dracena, de eucalipto para dar movimento. Observe que eu gosto que os arranjos, gente, fiquem com cara de sabe aquela coisa, fui bem ali, peguei um monte de matinho e coloquei dentro do meu vaso? É essa a essência, entende? É a gente entender que as folhagens, as flores da natureza tá ali à nossa disposição para que a gente use a nossa criatividade e coloque ela ao nosso bem-estar. Sabe? Quanto mais natural a gente deixar esses vasos, esses arranjos na nossa casa, ele é mais encantador, tá? Então, assim, é só vocês entenderem essas técnicas e essas regrinhas que eu comento aqui pra vocês, que depois vocês não vão ter mais dificuldade. É mais intuitivo. E aí vocês começam a aproveitar tudo que vocês têm ao redor de vocês. Vocês começam a ter um olhar um pouco mais apurado na hora de você fazer as escolhas, até na hora de você criar os seus jardins, certo? Ó, aqui, ó, eu poderia continuar, eu poderia fazer várias outras acréscimos aqui, colocar flores, depende do que você vai ter disponível. O pouquinho que você conseguir, com certeza você já vai deixar o ambiente da sua casa mais vivo. Quanto mais você entender que existem algumas espécies que elas trazem mais movimento, elas vão deixar mais elegantes os seus arranjos, então vão deixar o seu ambiente, além de um ambiente vivo, com cara de casa, né? Com cara de gostoso, para que você possa aproveitar, né? Ao lado da sua família, ao lado dos seus amigos, daqueles que vocês amam. Tá bom? Hoje esse foi o arranjinho que eu resolvi mostrar aqui pra vocês, com o que eu tinha na mão, com o que eu tinha ali fácil, né? Eu já ia fazer isso, aí eu falei, por que não compartilhar isso com as meninas? Elas sempre me pedem para que a gente vai mostrando, eu acho que essa troca é muito valiosa, a gente poder compartilhar tudo que eu aprendo diariamente com vocês e vocês poderem fazer isso em casa, vocês poderem proporcionar isso para sua vida, tá? Se funciona para mim, com certeza vai funcionar aí para vocês. E é isso, gente, eu acho que acima de tudo, acima de ter flores em casa, acima da gente querer buscar só a decoração,
eu acho que as flores está muito mais além. As flores, elas proporcionam a vida, ela traz aquele ambiente de contemplação, de meditação. E é o que eu falei aqui, os meus filhos, eles participam dessa prática, meus filhos, eles vivenciam esse olhar. O meu Gabriel, ele tem 5 anos de idade, ele já consegue olhar para um ambiente arborizado, um ambiente que remete paz e entender que isso acontece. Ele já valoriza essa pausa. E eu acho que num mundo completamente cheio, louco, todo mundo trabalhando, todo mundo correndo, a gente vivendo os nossos propósitos, em busca dos nossos propósitos, a gente acaba perdendo um pouco essa essência, perdendo um pouco esse olhar de carinho com o que a gente tem tão fácil, né? Tão à nossa mão, que é a natureza, não é? Então eu tô aqui nesse ambiente gostoso, nesse ambiente completamente familiar, que eu cresci aqui, e eu resolvi mostrar para vocês isso aqui. É algo que provavelmente vai levar um carinho a mais para a mesa dos meus filhos, para minha família, mas eu queria que vocês fizessem isso. Eu queria convidar vocês para buscar isso, fazer esse resgate em família, chamar sua filha, chamar sua mãe, vamos fazer uma colheita, vamos no nosso jardim. Se a gente não tem jardim, vamos ali no garden, vamos buscar umas florzinhas, vamos tentar fazer essa prática. Gente, eu garanto para vocês, além de ser prazeroso, é revigorante, a gente renova. Então eu começo a minha semana mostrando para vocês que o que acontece comigo, vocês também conseguiriam na sua casa, tá? E para quem tem vontade de investir ou até mesmo entrar nesse universo floral, também é uma possibilidade de você ganhar até mais um dinheirinho, né? Aumentar um pouco mais a sua renda. Eu não sei qual é o seu propósito que você busca aí, mas seja por um hobby, seja você profissional que já conhece as técnicas, mas queira conhecer um novo olhar, porque aqui eu só estou demonstrando as minhas vivências diárias, as minhas experiências. Quem sabe eu posso te ajudar, né, a abrir o seu olhar, ou para você que ainda está perdido, ainda está buscando alguma coisa, um propósito novo, tá? É uma técnica, é um universo completamente encantador. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo um ótimo domingo para vocês, cheio de flores, cheio de experiências, e nos vemos na próxima live, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus.